Quem no meio evangélico nunca ouviu falar do evangelista Billy Graham? Um pastor batista norte-americano que evangelizou o mundo, rompendo barreiras como o comunismo, racismo, ceticismo, diferenças religiosas e políticas. Os sermões que ele fazia em suas cruzadas evangelísticas lotavam grandes estádios de pessoas sedentas por ouvir a palavra de Deus. Eu nasci em um lar batista, meus pais, meus tios e avós eram batistas. Eu me lembro de quando era criança, meus pais e tios todos os domingos à tarde sentavam na sala em frente ao rádio para ouvir as pregações de Billy Graham. Ambassador of the King of Kings and Lord of Lords. I go as an ambassador of the kingdom of God to be an evangelist. And the word evangelist means a giver of news in the old Greek city-state. Graham pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer pregador da história ao redor do mundo. De acordo com sua equipe, a partir de 1993, mais de 2,5 milhões de pessoas deram um passo à frente em suas cruzadas para aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Em suas chamadas cruzadas, eventos evangélicos de massa que organizava desde 1948 em estádios, parques e outros locais públicos, Billy Graham já alcançou uma audiência direta de quase 210 milhões de pessoas em 185 países. Now God says, if you come to the cross, I will forgive your sins. I will forget your sins. He took kusikiliza katika tafsiri mbili hizi kwa makini. Nenjoeni udhikiria wega muno ona Yesu. You have never really repented of your sins before. Mpaka leo hujapata. when I am here in Seoul, Korea. 제가 서울 한국에 있을 때에 The Spirit, He can be everywhere at the same time. 하나님이 영이시기 때문에 그분은 언제든지 어디든. O foco de seus sermões geralmente é: Jesus Cristo é o único caminho de salvação. Graham foi ordenado pastor aos 21 anos, numa igreja batista no estado da Flórida. Na década de 1950, foi um pioneiro na pregação em rádio e televisão. Durante mais de 50 anos, foi conselheiro espiritual de vários presidentes americanos e proeminente membro da Convenção Batista do Sul. O mais interessante sobre o ministério de Billy Graham é que ele não atraía multidões pregando o evangelho da prosperidade, a famosa teologia da prosperidade. Ele não fazia promessas de bênçãos a quem contribuísse com seu ministério ou igreja. Ele atraía as multidões apenas falando sobre o evangelho da cruz. Ambassador of the King of Kings and Lord of Lords. I go as an ambassador of the kingdom of God to be an evangelist. And the word evangelist means a giver of news in the old Greek city-state. Nos dias de hoje, e principalmente no Brasil, a maioria dos pastores e pregadores acreditam que o que faz igrejas crescerem é a teologia da prosperidade. Uma teologia fora dos padrões bíblicos e que se fundamenta na prosperidade prometida ao povo judeu, diferente do evangelho desprendido das coisas deste mundo, como Jesus Cristo pregou. Essa teologia que explora as ovelhas ensinando que elas precisam ofertar para adquirir bênçãos, escandaliza o nome e a obra de Deus e não é o evangelho que Jesus Cristo nos ensinou. Após sua morte, a mensagem de Billy Graham continua a converter corações. Eu postei um vídeo aqui no ano passado onde eu faço críticas à teologia da prosperidade e citei entre vários pastores o famoso pastor Benny Hinn. Mas hoje eu li uma boa notícia que foi publicada em sites evangélicos. Pastor Benny Hinn admite ter ido longe demais com a teologia da prosperidade. Benny Hinn disse que Deus está lhe trazendo de volta a normalidade e a realidade. Enquanto refletia sobre a vida e a morte do evangelista Billy Graham, em um vídeo publicado no Facebook, o evangelista Benny Hinn admitiu que ele foi longe demais com a teologia da prosperidade. Glória a Deus, a mensagem e o testemunho de Billy Graham tocou o coração de Benny Hinn. Meus parabéns, Benny Hinn, por reconhecer o erro da teologia da prosperidade. Continuando, Benny Hinn diz: nós somos atacados por pregar prosperidade.
Bem, está na Bíblia, mas acho que alguns chegaram ao extremo com isso e a palavra de Deus não ensina assim. Acho que eu sou tão culpado quanto os outros, disse. Às vezes você vai um pouco além do que realmente precisa ir, e então Deus o traz de volta à normalidade e à realidade, disse Benny de 65 anos, em sua conversa com um colega do ministério. O famoso pastor Benny que ensinou a milhares de pessoas que para obter bênçãos de saúde e riqueza precisa plantar sementes através de pagamentos de dízimos e ofertas, agora após refletir sobre a mensagem da cruz pregada pelo maior evangelista da história, aos 65 anos, Benny reconheceu que estava errado. Será que Elias, o profeta, tinha um carro? Nem sequer tinha uma bicicleta. Jesus dirigiu um carro ou vivia em uma mansão? Não. E os apóstolos? Disse explicando sua interpretação sobre o que é sentir falta de algo. Hoje, a ideia é abundância e casas palacianas, carros e contas bancárias. O foco está errado, tão errado, ressaltou. Se o pastor Benny renunciou mesmo ao evangelho da prosperidade, meus parabéns. E que os outros pastores brasileiros adeptos dessa falsa teologia da prosperidade também sigam o seu exemplo. Que os pastores adeptos da teologia da prosperidade, principalmente os pastores aqui do Brasil, abandonem esse falso evangelho e voltem a pregar o verdadeiro evangelho que Jesus ordenou que pregássemos. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Billy Graham foi sem dúvida o maior evangelista da história porque pregou o verdadeiro evangelho de Cristo. Billy Graham não falava em línguas, tinha uma pregação simples e objetiva, enfatizava sempre o arrependimento e perdão. Of God to be an evangelist. And the word evangelist means a giver of news in the old Greek city-state. Mas hoje trocaram a simplicidade do evangelho da cruz por um outro evangelho que exige ofertas de sacrifícios, que oferece objetos ungidos, campanhas de quebra de maldição, regressão espiritual, novas unções, movimentos do cair no espírito e reteté. Será que o evangelho precisa de tudo isso? Nos evangelhos encontramos Jesus Cristo elogiando João Batista. E eu vos digo, entre os nascidos das mulheres não há maior profeta do que João Batista. João Batista operava milagres? Não. João Batista pregava prosperidade terrena? Claro que não. Durante todo o seu ministério, João pregava o arrependimento e batizava. Marilyn Monroe foi visitada por Billy Graham durante a apresentação de um show. Ele, um pregador do Evangelho, na época havia sido mandado pelo Espírito Santo àquele lugar para pregar a Marilyn. Porém, ela, depois de ouvir a mensagem do Evangelho, disse: não preciso do seu Jesus. Uma semana depois, foi encontrada morta em seu apartamento. Billy Graham foi um homem simples e falho, mas que soube andar com integridade. Nunca se envolveu em escândalos. Foi grandemente usado por Deus, bem mais do que os chamados pregadores da prosperidade, Kenneth Hagin e Benny Como embaixador de Deus, Billy Graham chegou a recusar cargos políticos. Seu sonho era evangelizar o mundo através da mensagem simples: Jesus Cristo é o único caminho de salvação. This has been a great time for us in Brazil. Nós temos tido aqui uma época maravilhosa no Brasil. And I say, God bless Brazil. E eu digo, Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. Billy Graham, exemplo para os pastores modernos, viveu o que pregou. Morreu aos 99 anos em casa, na Carolina do Norte. Canal Hora Final. Assista a outros vídeos que postei. E se não se inscreveu, aproveite e se inscreva agora.